Esse é o podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais. Hoje eu e o professor Ricardo Cabral conversaremos sobre a percepção do movimento para o ensino da técnica em natação. Vem comigo! Boa noite, Cabral. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a nossa live de hoje. E aí, Cabral, tudo certo? Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Pessoal que está aí acompanhando aí. Pessoal, antes da gente começar, queria pedir ajuda de vocês aí a compartilhar a live. Copie o link aí, manda para os amigos, por favor, para que a gente possa ter um alcance maior. Cabral, mais uma vez, obrigado, tá bom, pela sua participação. A gente vai conversar hoje sobre um tema que eu acho que a gente tem muito interesse, que a gente conversa há muito tempo, desde a época aí que você foi meu professor na graduação, que basicamente é sobre a ideia de análise qualitativa do movimento humano, né? Mas o nosso foco hoje vai ser sobre a percepção do movimento para o ensino da técnica em natação. A gente estava discutindo isso também pelo WhatsApp antes, né? E o ponto principal era que esse é um assunto importante para professores e treinadores, porque uma das coisas que a gente mais faz é justamente observar o nosso aluno, conflitar aquele movimento que ele está realizando com um possível padrão que a gente tem na nossa cabeça, para a gente poder fazer as possíveis intervenções. Só o que acontece? Existe uma diferença de percepção do professor para o aluno. Essa percepção que o professor, no caso eu, tenho do ambiente, do aluno, da tarefa que ele está realizando, muitas vezes pode não ser o mesmo da percepção que o aluno tem, do próprio ambiente, que é a piscina, que por si só já é diferente, é uma experiência diferente que ele tem do ambiente aquático. E pode ser que o professor peça para ele fazer algumas determinadas tarefas e ele não faça isso inicialmente de maneira clara, porque ele não se percebe bem e ele não se percebe nesse ambiente. E é sobre isso que a gente vai discutir hoje. A nossa discussão, Cabral, eu separei em 3 tópicos. A gente vai falar primeiro sobre a percepção do professor, sobre o movimento que ele quer ensinar. Depois, a percepção do aluno sobre o movimento que ele precisa aprender. E para poder fechar, a gente vai discutir sobre a utilização dos educativos no ensino da natação. Tranquilo? Então, Cabral, Tranquilo, mais uma vez. Guilherme. Beleza. Eu que agradeço aí mais uma vez a participação para aprofundar, entre aspas, né, um pouquinho do bate-papo que a gente tem entre nós. Eu acho que é interessante o pessoal participar também e despertar o interesse, né, para algumas coisas que são óbvias, que já estão aí na literatura há 500 anos e na prática também, só que as pessoas acabam perpetuando, né, determinadas atividades, determinadas ações, e que já faz cai na rotina, e as pessoas não pensam muito, às vezes, não estou dizendo que é de forma intencional, mas pela rotina, pelo automatismo, acaba não percebendo, né, o que está fazendo, né, para fazer uma intervenção pedagógica de qualidade, voltando lá ao que a gente discutiu na última live, né? Essa intervenção pedagógica, ela tem que ter uma qualidade, né? Quer dizer, ela tem que fazer com que o aluno aprenda realmente, né? E o que você colocou aí da percepção, né? Não sei se já posso falar alguma coisa, não sei se você já deu o gancho aí, como é que está aí? Deixa eu só conceituar a percepção, Cabral. É interessante. Para que todo mundo possa ter falar uma a mesma linguagem. língua. Exatamente, né? Pessoal, a gente vai entender aqui a percepção como a maneira, como a forma que a gente enxerga o ambiente à nossa volta. Então, quando eu estou na piscina, né, eu tenho a percepção daquele ambiente, a percepção do aluno e do movimento que ele faz, por incrível que pareça, pode ser diferente entre as pessoas. Essa discussão também surgiu de um artigo que eu publiquei, que falava justamente sobre essa dificuldade de a gente achar concordância entre os professores quando eles observam alguém nadando. Isso pode ser uma tarefa simples, mas a gente percebeu que não é. Então, a maioria dos estudos relativos à observação do movimento do nadador não encontram uma concordância perfeita, né? Aí, a partir disso, então, Cabral, eu te faço essa primeira pergunta, né? Por que o professor ele precisa ter essa percepção, ter essa visão de que os alunos se encontram em momentos diferentes de aprendizagem? Guilherme, eu procurar responder de uma forma bem simples. Primeiro, eu acho que o professor tem que saber quem é o seu aluno, tá? Para isso conversa. Quem é seu aluno, qual é o perfil daquele aluno?
né? O que aquele aluno é capaz de fazer. Né? Muita gente tende a botar todo mundo no mesmo saco, não, vamos lá, dar isso aí, a tarefa, então, mas nem todo mundo vai receber aquela tarefa da mesma maneira. Primeiro é saber quem é o seu aluno. Segunda coisa é o que ele quer daquele aluno. Né? Já é uma coisa, eu quero que aquele meu aluno aprenda o nado de crawl, o nado de costa, vem cá, opa, será que ele também está muito afim de aprender o nado de crawl, o nado de costa? O pai pode ser que ele queira, mas se ele não estiver motivado para isso, ele não vai, não vai aprender ou vai demorar, né, a aprender. Então, outra coisa é saber o que ele quer ensinar para o nosso aluno. Né? Outra coisa é como ele vai ensinar isso para o nosso aluno. E como o aluno vai receber essa informação? Aí que você falou, da percepção. As percepções são diferenciadas, né? A literatura mostra isso. A percepção, como você bem colocou, de uma maneira simples, é a interpretação dos sentidos, né? Então, se o professor não souber exatamente o que o aluno quer, e ele não souber exatamente o que o aluno quer, e você aí falou uma coisa interessante, vamos botar no ponto de vista prático da natação. É claro que quando a gente fala em percepção, a gente está levando a aprendizagem da natação para o aspecto da formalização de técnica, né? Vamos partir do princípio que não é adaptação meu líquido mais. O aluno já tem a sua autonomia aquática, já tem desenvolver todas as habilidades aquáticas básicas, e ele vai começar a formalizar uma técnica. E para formalizar a técnica, ele tem que ter uma maturidade motora, né? Maturidade psicológica, ele tem que entender o movimento e tem que perceber o movimento. E o professor, por sua vez, tem que também saber o que ele quer do nosso aluno. Eu costumo falar muito em modelos de técnica rudimentar e modelo de técnica elaborado. Eu não posso querer ensinar uma criança de 5, 6 anos a nadar o crawl, tendo como meu modelo de técnica o cielo nadando. O garoto não vai fazer, não só o garoto, como uma pessoa de 15 anos, 16 anos, que tenha um nível de habilidades ainda muito baixo, ou capacidades cognitivas e perceptivas baixas também. Então, então o professor tem que saber o que ele quer, né, do aluno. Vou ensinar o crawl, mas dentro de um determinado modelo. Se ele conseguir aplicar aquele modelo ali, está ótimo, depois ele vai melhorando. Isso não quer dizer que ele tem um modelo rudimentar, seja um modelo errado, não. É um modelo mais simplificado. Eu vejo muita gente querendo fazer, né, inventar muito, e eu tenho exemplos claros até de família em relação a isso. Então, assim, o professor ele precisa ter uma referência, né, para ele conflitar o que ele está vendo com a referência dele. Mas se ele só tiver uma única referência, que é o do atleta de excelente desempenho, ele vai cobrar do aluno dele iniciante um movimento que o aluno não está preparado para poder fazer. Então, ele precisaria ter diversos modelos. Claro, exatamente. Né? Então, se o professor souber o que ele quer, né, fica mais fácil ele criar estratégias para poder ensinar. Eu vou dar um exemplo em 30 segundos. Minha filha, quando tinha 7, 8 anos, nadava lá no Tijuca, bacaninha, já estava na turma, já quase entrando com o mirinzinho, já nadava o crawl direitinho. O que é um crawl direitinho? É o bracinho alongado, braçada esticadinha, ela puxando água legal, coordenando uma respiraçãozinha, alternância de braço bem posicionada na água, na batidinha de perna, era um crawl bacaninha. Aí passou, o técnico se interessou e levou para o mirim. Aí começou no mirim. E um belo dia, na piscina do Tijuca, eu fui dar uma olhada, ela nadando, eu não assistia treino, né? Porque com confederação, UERJ e aquela confusão toda, eu vou assistir aula, não vou. O que eu menos assisti era treino de natação na minha vida, graças a Deus, né? Porque às vezes as coisas me incomodavam muito. E eu fui vê-la nadando no final de semana, ela estava nadando toda torta, completamente torta. Eu falei assim, minha filha, que você está nadando tortinha assim, pô? Né? Ela falou, não, pai, a tia ensinou. Eu falei, como assim a tia ensinou? Não, a tia ensinou que tem que entrar com o cotovelo alto, fazer aquilo, não sei o quê. Eu falei, caramba. Aí eu perdi um tempo, fui lá ver a aula de natação. O professor estava dando, uma professora minha, ela estava dando aula de exercício aquele de asa de galinha, de levantar o braço, cotovelo alto. Por mensagem, a conclusão, ela tinha um modelo de técnica rudimentar bem elaborado, e já caminharia fácil, para ela atingisse uma maturidade motora maior ou perceptiva, e o professor começou a dar exercícios para ela que não cabe naquela faixa etária. Então, o nado ficou todo ruim. E depois, para consertar, quem consertou, pergunta quem teve que consertar, eu aqui, o bobão, né? que teve que consertar. Ao invés de ajudar, atrapalhou, né, Cabral? Porque bem ela não estava intencionado, preparada para isso. Mas bem intencionado. Então, o professor tem que saber, você falou observar, tem que saber o que ele quer observar. Quais são os pontos importantes dentro do modelo simplificado, dentro do modelo elaborado que ele quer observar. Eu me lembro também, Cabral, quando eu fazia natação, foi na época do Xuxa, e o nosso treinador na época chegou e falou assim, não, agora a gente, esse jeito de entrar com a mão assim, com a palma da mão voltada para fora, isso está errado, tem que entrar com a palma da mão para baixo
porque tem um nadador brasileiro aí, o Fernando Scherer, que ele está ganhando tudo nadando com a mão assim. Na cabeça dele, ele queria mudar um padrão técnico que a gente tinha até na época talvez 12 ou 13 anos, e ele queria mudar a maneira das pessoas nadarem em função de um padrão que ele entendeu ser o único possível. As pessoas precisam entender que dentro da água, em função de tamanho corporal, força, equilíbrio entre o lado direito e esquerdo, o lado que a pessoa respira ou não respira, as pessoas vão nadar diferente. A gente tem que perceber naquela complexidade. Tem um pouquinho mais de força, menos força, mas o importante é que, voltando ao objeto, né, é você saber o que você quer para poder você perceber que seu aluno está fazendo a coisa certa e errada, e principalmente, uma via de duas mãos, o aluno perceber aquilo que você quer. E aí entra naquela casa da informação gestual. Eu sou um cara chato nisso daí. Meus alunos da UERJ sabem disso. Eu dou prova de natação no seco. Demonstrar a abraçada do crawl, do corte. Eu digo para os alunos, vocês podem ser um exímio, você não precisa ser um exímio nadador para dar aula de natação, mas se você vai dar aula de natação, se você vai demonstrar alguma coisa, demonstra certinho. Não precisará você treinar no espelho. Porque a informação gestual ela fica muito mais do que a informação oral. Isso é processo perceptivo. Sim. Né? Aí o cara está ensinando, demonstrando errado e falando certo. O aluno não está nem aí porque ele está falando, ele está aí porque o cara está fazendo. Então, eu cobro isso, pô. E dentro de modelos. Sim, Os caras são obrigados a fazer um modelo simplesinho, bracinho estendido, puxar aqui, sem muita detalhe, depois uma técnica mais elaborada. Eu cobro os dois. Né? Parece loucura, mas isso é importante. Na época que a gente participava das competições aqui, a gente começou a participar aqui no interior do estado. E eu lembro que uma vez a gente foi em uma competição em Nova Friburgo e os meus atletas me perguntaram por que tinha uns atletas de uma equipe lá que eles faziam a recuperação do braço com o cotovelo estendido. Praticamente todos os atletas da equipe, Cabral. E eles ficaram surpresos daquilo. Surpresos porque a gente sempre teve essa preocupação deles perceberem o movimento. Então eles conseguiam perceber o movimento dos outros nadadores também. Eles perguntaram, pô, Tuxê, por que eles nadam assim diferente? Eram crianças, né? Eu falei, porque possivelmente alguém ensinou assim, né? Mas, pô, não é possível. Qual foi a conclusão que eu cheguei, Cabral? Como não era uma competição menor, quando chegou no final da competição, os treinadores nadavam também. Eles participavam da competição. Uhum. E o treinador da equipe nadava assim. Uhum. Então, possivelmente, na hora que ele demonstrava, na hora que ele nadava, as pessoas os alunos percebiam o movimento dele e repetiam sem perceber. O aluno aprende por observação, por imitação, pô. Isso aí é uma coisa óbvia. Então, os professores têm que ter isso na cabeça, né? Como o aluno vai perceber é a coisa mais importante, né? Esse processo perceptivo que vem na atenção, no foco, na percepção sinestésica, que eu não vejo muito professor fazendo isso até hoje. Meu filho, sai daqui da água, vou te botar o bracinho na posição aqui, sai da água aqui, segura aqui, põe o cotovelo alto, faz pressão na palma da mão, minha mão é água, faz força ali, né? Então, hoje em dia, eu vejo, vamos falar do nadozinho de crawl, que é o primeiro nado. Eu odeio uma frase que o professor fala, vamos rodar o bracinho. Quem roda, ele cobre. Vai rodar braço, Vamos fazer a abraçadinha, vamos puxar água até o final. Então, você fazer com que o aluno perceber que por baixo da água é onde está a eficiência do nado. Se ele, desde o começo, perceber que o importante é puxar a água, lá na frente, lá atrás, puxar a água, rodar o braço, e vai rodar com o braço cotovelo alto, cotovelo esticado, isso aí, meu amigo. Eu vi muito nadador nadando com o braço direito completamente diferente do braço esquerdo, da recuperação, mas por dentro, embaixo d'água, uma eficiência tremenda. Eu vou consertar esse cara? Eu não, pô. Deixa o cara nadar assim, pô. Se a eficiência dele está embaixo d'água na puxada, né? Então tem gente que se preocupa com... Aí começa a dar aqueles educativos loucos, de asa de galinha, de não sei o quê, de papapá, e o mais importante, deixa de enfatizar, né? Dentro de níveis, né? Sim, Cabral. Existem alguns conceitos aí, até de descritivos do nado, que trazem essa ideia da simetria entre aspas, né? Por causa justamente disso. Ele não consegue ter uma simetria nem entre o lado direito e o esquerdo, vai ter uma simetria com outro atleta que tem outras características, é um outro indivíduo, não tem sentido. Cabral, você me lembrou de uma outra discussão que a gente teve uma vez sobre a sua filha, que ela se viu nadando, né, numa filmagem, e ela não conseguia se reconhecer. Você falava, Renato, é você. E ela, não, pai, não sou eu, não. Assim, a pessoa não se percebia.
se ela não se percebe, né, se ela olha para aquele movimento e não entende que aquele movimento é típico dela, como é que essa criança ela vai depois se corrigir, né, a partir da intervenção do professor? Não vai ficar mais difícil? Exatamente, Guilherme, você tocou, e em função dessa situação específica, surgiu minha tese de mestrado. Minha tese de mestrado foi exatamente essa, a percepção do dado borboleta entre crianças de 8 a 10 anos. Então, por quê? Porque ela já estava aprendendo borboleta, e, claro, no final de semana eu frequentava o Tijuca, a piscina, mesmo caso lá do Crauzinho, lá anos depois, um ano depois, 2 anos depois, foi o caso do borboleta. Ela, pai, vê se eu estou nadando borboleta direitinho. Pô. Ela começou a nadar, tirava, como toda criança, quase o corpo inteiro da água para respirar, cabeça alta, cabeça entrando junto com o braço. Eu falei, filha, tá legal, olha só, mas tenta sair menos da água, sai um pouquinho menos da água, não precisa sair tanto da água, não, tira água até o queixinho ali, não precisa... Ah, mas eu não saio da água. Eu falei, como você não sai da água, meu filho? Você sai da água, Renata, você sai da água. Não, não sai. Aí, na semana seguinte, eu levei uma filmadorazinha, tinha lá CPD, uma filmadorazinha, e levei. E filmei ela nadando borboleta. Ela foi, acabou brincando com as crianças, foi, trocou de roupa. Quando acabou, chegou em casa, abri lá a câmerazinha, né? E você, olha aqui você nadando. Primeira coisa que ela disse, você, essa não sou eu. Eu falei assim, como não é você? É você, não sou eu. Olha o seu óculos, sua touca, você é. Mas eu não saio da água assim. Ah, sai. Na semana seguinte, ela passou a nadar sem sair da água. Então, esse feedback visual, essa referência pessoal, de se ver em movimento, é muito importante. Hoje em dia, eu estou falando isso há de 20 anos atrás. Hoje em dia, a tecnologia permite que você... Pô, você tem hora, né, você tem telefone, você tem mil coisas. Você não pode ficar limitado a um tipo só de informação oral ou a sua informação gestual. Esse feedback do aluno, se percebendo, é importante. Aí minha tese de mestrado foi exatamente isso. Eu filmei esse garotada nadando borboleta e fiz um questionáriozinho e cheguei à seguinte conclusão. Eles nadavam 25 borboletas, identificavam num filme, na fita cassete ainda, 5 situações. Eram 5 situações, 4 erradas e uma certa. Então, todas as crianças que não conseguiam identificar o certo e errado na imagem, no filme, foi difícil fazer meu ex-atleta nadar o borboleta errado, porque eu falava, o seu errado está muito certo, porque ele já condicionou, mas ele fazia. Mais, né? Erra mais gritante, mas todas as crianças que identificavam, que não conseguiam identificar, elas não conseguiam fazer. Uma boa parte das crianças já, não um percentual alto, que eu não me lembro, nem sei mais onde está essa tese de mestrado, mas um percentual na casa dos 20%, 30% mais ou menos, de crianças que já identificavam o certo e errado na imagem, já conseguiam fazer o movimento certo. Ou seja, existe uma tendência de enquanto você não perceber aquilo, você não vai transformar aquilo em ação, em movimento. Né? Então, o papel do professor está exatamente nisso daí, né? Criar essa estratégia, né? Cabral, aconteceu uma coisa interessante agora na minha disciplina, né, que está acontecendo à distância, que lá na UFRJ a gente tem primeiro, os alunos têm uma disciplina que é só para poder aprender a nadar, que eles chamam de prática da natação. Acho ótimo isso. E depois eles têm a de fundamentos da natação, onde eles vão aprender a parte da teoria, a técnica dos nados. E teve uma aluna que agora no final, pedi que eles avaliassem a disciplina, e ela falou isso, pô, Guilherme, eu juntei a teoria que você apresentou para a gente com a experiência prática que eu tive no semestre anterior e eu tive a oportunidade de ir numa piscina e eu percebi que eu estou nadando melhor. Ela não teve nenhuma prática, porque ela está sendo à distância, mas ela juntou a experiência anterior dela, só prática, com o conhecimento teórico, que é o que você está falando, né, do entender, do se perceber, e ela se corrigiu. Mas é por aí. Então, eu acho que dentro do processo pedagógico, do ensino da habilidade da técnica, né, da formalização da técnica, o processo perceptivo ele é muito importante. E é o que você colocou, um processo perceptivo de uma via de duas mãos. O professor tem que perceber o aluno como um todo, perceber o meio ambiente que ele está, o que ele usa de estratégia, de material, onde que ele está, e o que o aluno é capaz de fazer. Eu li uma matéria, eu li um negócio no Facebook outro dia, que eu te passei até, o cara só faltou subir no pódio olímpico e dizer que uma criança dele, ele ensinava borboleta para uma criança de 5 anos de idade. 5 anos de idade. Sim. E a criança nadava borboleta certa, pode até que ele consiga fazer com 1, mas que ele acha que as crianças com 5 anos têm que nadar borboleta. Eu pensei, cada um com cada louco, ficou uma loucura. Né? Uma criança de 4, 5 anos mal consegue coordenar o crauzinho, pô. Né?
Vai botar o borboleta, que é um nado de coordenação descontínua, que precisa de mais força, que precisa de um grau, uma complexidade de percepção. E para quê, né, Cabral? E para quê? Ele vai fazer exibição de criança que nada de borboleta com 5 anos de idade. Então, esse tipo de coisa. Mas tem gente que acha que é legal. Né? Eu não vejo essa necessidade toda. Eu acho que enquanto a criança não tem um calzinho bacana, não quer dizer que não começa a aprender o borboleta, vai aprender uma golfinhadazinha, a perna ondulação, a percepção da ondulação ali, tudo bem. Depois vai. Se você não sabe nadar o crauzinho de forma razoável, para que você vai começar a aprender o borboleta? Né? Então, eu acho, sei lá, cada um faz o que quer, né? Até em termos de sobrevivência, de natação utilitária, não tem porquê para uma criança de 5 anos. Um crawl, um cachorrinho é muito mais interessante. Você pegar uma criança de 4, 5 anos, ninguém me põe na cabeça que a criança de 4, 5 anos, se você perguntar para uma criança de 4, 5 anos, por que você está indo para a piscina, para a natação? Porque eu quero aprender os 4 nados, eu quero ser campeão. Não vai falar nisso, vai para brincar, vai para se divertir. Veja bem, eu sou contra também as pessoas dizerem que a estratégia de aprendizagem tem que ser só de brincadeira. Não, você pode ser até diretivo nas suas aulas, né? E as crianças fazer aquilo de uma forma prazerosa, lúdica, agradável, se divertir com a sua diretividade. Pode, você, né? Não tem que ser só brincadeira, só atividade. Quer dizer, então, eu também não concordo muito. Aula só de brincadeira. O que é brincadeira? Vamos brincar de nadar certo? Vamos brincar de nadar certo. Vai criar estratégia para a criança brincar de nadar certo e mantê-la motivada para aquilo. Se começar a dar uma tarefa muito difícil, ela vai ver que não aprende e vai se desmotivar. Não vai querer ir no dia seguinte, porque meu coleguinho faz, eu não sei fazer, não quer passar vergonha. Então, aí o professor tem que controlar o ambiente, né? Esse ambiente que é complicado, né? O professor não está só nisso, né? Cabral, antes da gente partir para o nosso último tópico, vou lembrar o pessoal da nossa pós-graduação lá da Escola de Educação Física e Desporto da UFRJ. A procura está bem interessante, coloquei o link aí na parte de comentários. A ideia é você clicar, só mostrar lá o interesse, se cadastrar, colocar e-mail, essas coisas, para depois eu entrar em contato. Você pode entrar no meu site também, tem um banner parecido com esse. É só você clicar no banner que você é direcionado lá para essa ficha de avaliação do Google Forms. Aí depois fica mais fácil a gente entrar em contato com você. Cabral, para a gente partir aí para o nosso último tópico de discussão. É muito comum, nas aulas de natação, a gente fracionar o movimento, pegar aquela complexidade do movimento e torná-lo um movimento mais simples por meio dos educativos. Só que muitas vezes o professor acredita que o educativo por si só vai resolver o problema de aprendizagem. Então explica muito mal lá o que a criança tem que fazer, pega a prancha, roda um braço, não fala quando tem que respirar, como segurar a prancha, e depois o professor esquece do aluno, deixa ele repetindo o movimento sem fazer nenhum tipo de observação e intervenção. Aí a questão é, o educativo por si só ensina alguma coisa para o aluno? Guilherme, eu responderia de forma bem simples. Não. O educativo tem que vir acompanhado de um pacote completo. E o pacote completo, o principal do pacote é o professor. O professor, na sua maneira de intervir naquela execução, baseado no que ele quer observar, porque a gente não falou aqui da análise qualitativa, mas a análise qualitativa envolve aquele processo de observação. Primeiro, você saber o que você vai observar. Segundo, depois você observar de forma sistemática, não assistemática. Você está sabendo o que você quer observar. Depois que você observar, você tem que avaliar o que ele fez. Tá certo, fez certo, não sei o que. Depois que avaliar, aí que você vai fazer a sua intervenção, né? Em cima daquilo. E como você vai fazer aquela intervenção, aí é o que vai ter um feedback do aluno, você vai ter um feedback visual, você vai conversar com o aluno, vai ter uma série de coisas para voltar aquele ciclo outra vez, né? Mas se você não observou, se você não observou, todo o restante não acontece. Não acontece. E se você não sabe o que você quer observar, você pode até fazer uma observação sistemática. A sistemática do caso, você está lá, eu passando a bola na piscina, vi o Guilherme nadando, e olha lá, ele está levantando a cabeça. Eu não me preparei para aquela observação. Eu vi, baseado na minha vivência, eu vou lá. Agora, o que eu quero observar do meu aluno? Você listar pontos que você quer observar. E eu digo o seguinte, isso aí, não precisa você estar escrevendo isso toda hora, não. Você tem que ter isso na tua cabeça. Você tem que saber o que você quer do aluno. Se você, o aluno, não é capaz de fazer aquilo que você está querendo, então você tem que mexer no que você quer, até ele chegar
ter maturidade suficiente para fazer aquilo. Então, o educativo é interessante, mas ele não é uma tábua de salvação, né? Ele não vai resolver tudo, né? Eu já falei até na última live que a gente teve, aqueles exercícios, um exercício educativo. Uma vez eu fiz com meus alunos, eu peguei um livro daquele, eu comprei um livro daquele, dividi para pegar as páginas lá, de maluco, rasguei as páginas lá e coloquei lá, dividi a turma em 3 grupos, para eles avaliarem se aqueles exercícios eram educativos de aprendizagem, de aperfeiçoamento ou de treinamento. O pessoal não aprende a pensar nos educativos. Então, o cara vê o educativo 475, opa, vou dar esse, mas vem cá, o 475 é um exercício educativo para aprendizagem, para aperfeiçoamento ou para treinamento? Aí o cara vai, pega um exercício de asa de galinha, que é de um aperfeiçoamento, um exercício para lá, a coisa que é botar na formalização de técnica de aprendizagem, vai tumultuar a cabeça do aluno, tumultuou a cabeça da minha filha, que eu falei. Então, o educativo por si só, o mais importante é o professor fazer a sua intervenção pedagógica, é saber o que ele quer, qual modelo de técnica ele está querendo, saber o que o aluno quer, e quando der o educativo, ele acompanhar o educativo. Né? O educativo não pode ser o prepara-vai. Vai, pode, se vira, não. Né? Tem que acompanhar. Aí, se estiver errado, ele vai repetir o erro durante os 25, os 50 metros. Exatamente, Eu lembro que eu dei um curso uma vez aqui na Tijuca, eu falei, você até participou, você estava recém-formado, intervenção pedagógica, modelos de técnica, não sei o quê. Eu falei, há 20 anos atrás, quantos anos tem? 20, sei lá quantos anos atrás. Ele já falava nisso, cara. Eu lembro que vários professores de Tijuca foram, inclusive essa professora que era técnica da minha filha. E ela veio falar comigo, Cabral, você parece que você falou comigo, para mim, eu não falei para você, eu não falei para você, não falei para todo mundo. Pessoas têm que pensar, cara, né? E pensar no que vai fazer. Cabral, isso me lembrou uma outra situação também. Uma vez na aula de educação física, na graduação, né? Não vou entrar em muitos detalhes para não ficar chato, mas o professor, ele dividiu os alunos em grupo, eu estava junto com o professor. Ele dividiu os alunos em grupo e pediu que cada grupo propusesse exercícios de aprendizagem para o iniciante, para o Nadcrawl, né? Para o iniciante, para o intermediário, para o avançado e para o atleta, né? Para um indivíduo muito avançado. E teve um grupo lá que propôs exercícios educativos para esse atleta muito avançado, exercícios de braçada unilateral, só perna, braçada com puboia. Depois todos os grupos se apresentaram e o professor falou assim, parabéns, gostei muito desses exercícios aí para esses atletas de excelente desempenho, né? Braçada alternada. Aí eu falei assim, eu acho que isso está inadequado. Não faz sentido você pegar um atleta de nível olímpico e pedir para o cara fazer braçada unilateral. Eu acho que o padrão de correção dele tem que ser a partir do nado completo. O cara tem que nadar o nado, né? As partes não garantem o todo. Exatamente, sobre todas as partes nunca é igual ao todo, né? Você fracionar um movimento para um menino que não sabe fazer nada, com um movimento complexo, faz sentido. Mas imagina lá, César Cielo, Thiago Pereira segurando pranchinho, rodando braçada unilateral, tá de brincadeira. O cara tem que nadar, ele deveria ter percepção suficiente para que a partir da minha intervenção ele, realmente estou rolando pouco o ombro, minha braçada está muito curta, minha cabeça está muito alta, e não passar educativo tão fracionado para um cara desse nível. Pois é, o que eu acho. Eu acho que você trabalhar, ao invés de dar tantos exercícios educativos, você pegar parte desse tempo, fazer com que ele perceba o movimento que ele está fazendo, o que você quer, você vai economizar tempo. É claro que ele não vai dar essa resposta de imediato. Sim. Mas aí você tem que estar também interferindo. Também não pode dar uma de maluco, querer interferir toda hora. Porque o professor que é alucinado. Vamos nadar 25 metros, crawl, fazendo exercício. Aí prepara, vai. Daí o garoto está nadando, aí o cara sai correndo e vai do outro lado. O garoto chega na borda, olha, não está não certo, você tem que fazer isso, não sei o que, prepara, vai, e corre para o outro lado. Na quarta vez, o aluno vai sentir um derrotado. Não vou aprender isso nunca. Você tem que dar tempo ao tempo também, para ele assimilar aquilo, transformar aquilo em movimento. Aos poucos ele vai acertando, você elogia. O elogiar é uma coisa importante. Não, está melhorando. Às vezes o aluno chega para mim e fala assim, Cabral, melhorou minha abraçada? Eu falo assim, olha, sua perna está excelente. Excelente. Agora a abraçada pode melhorar um pouquinho mais. Você já elogiou o cara, Sim. Minha abraçada tá boa? Não, tá uma porcaria. Não, o cara, meu amigo, o cara vai... você aí como motivador, né? Que tipo de incentivo você está dando para o aluno? Né? E ao mesmo tempo, o aluno entender
que o erro faz parte do processo do acerto. Claro. Ele não precisa acertar de primeira, e errar não é vergonhoso. Se ele acertar de primeira, você troca de lugar com você, porra. O cara é gênio, porra. É até uma coisa que o professor precisa ensinar. Poxa, se eu estou te corrigindo, se for o caso, isso, na verdade, é uma coisa positiva para você. Eu poderia muito bem não estar fazendo nada. Então, é uma coisa que o professor deveria ensinar ao aluno se perceber melhor e ele entender que o processo de correção faz parte do nadar melhor. Você quer ver uma coisa? Só para, não sei, a gente tem 10 segundos aí, sei lá, você não sei. Sabe como é que é exercício de pranchinha? Como o americano chama exercício de pranchinha? Aquele exercício de nadar de pranchinha, catch up. Catch up é buscar o quê? Pegar lá na frente. Aqui o pessoal usa o exercício de pranchinha com o nome de rodar o bracinho na prancha. Quer dizer, olha o conceito. O propósito já é diferente. O propósito é diferente. Você rodar o braço, você pode rodar de qualquer maneira. Agora, o catch up é você pegar lá na frente. Braçada grande. Né? Então, você entender o movimento é uma coisa importante. Né? O próprio nome do educativo. O próprio nome já está. Você pega na literatura catch up, você vai ver que exercício pranchinha. Né? Aí o cara vai lá, roda a pranchinha com o braço aberto aqui. Porra. Cabral, porque o simples fato de você segurar a prancha e rodar o braço, se for o caso, você pode usar o mesmo educativo com um propósito completamente diferente. Claro, com certeza. Pode ser para finalização da braçada, pode ser para a braçada mais ampla. Claro, pô. Aí você tem que entender, saber o que você quer. Isso aí. Né? Se é que vai usar prancha, né? Se é que vai usar prancha. Eu gosto muito de trabalhar em distâncias curtas, sem prancha primeiro. Sim. Eu não gosto de começar nada com prancha. Aí o pessoal fala assim, mas Cabral, se você vai começar com prancha, o aluno ele não consegue ter uma boa sustentação. Por quê? Porque não bate bem a perna. Então, se ele não bate bem a perna, faz exercício. Não dá abraçada. Enquanto ele não estiver bem posicionado na água, batendo perninha, foguetinho, bem alinhadinho na água, stream, né? O stream, aquela... O que vai dar abraçada para ele? Isso aí. Para aprender errado? Aí depois o erro não está na abraçada. Você induziu o aluno ao erro, né? Posição corporal ruim, corpo fundo, abraçada. Claro, vai tudo para o espaço. Né? Aí depois para você corrigir. E outra coisa, para correção a mesma coisa. Para corrigir você tem que ir lá. Não, eu sempre falo para os alunos, meus alunos ou com estagiários que eu tinha, vai corrigir, olhou o aluno corrigir, primeiro vai lá na base. Quando o cara vai consertar uma obra no prédio, o cara primeiro vai olhar o que? A base, ver como é que está. Onde é que está o encanamento, não sei o que, para depois... Né, vai consertar lá de baixo. E a base qual é? A posição do corpo. Toda a literatura de natação fala qualquer nado, dentro de uma forma analítica. Primeira coisa, a posição do corpo. Sim. Se o cara está com a posição do corpo ruim, ele não vai dar abraçada. Se a posição do corpo não está boa, não faz abraçada, por que vai ensinar respiração? Respiração, aí depois aí vai aprender tudo errado, né? Aí depois fala assim, meu aluno nada mal porque você ensinou mal. É diferente, né? Se a gente pudesse falar, o aluno pudesse responder, né? Sim. Você está me ensinando errado. Né? Então, eu não sei quem está assistindo, eu não sei que às vezes é uma crítica construtiva, né? Porque, às vezes, a maioria das vezes, os professores caem no automatismo em relação ao que você vai passar para o seu aluno e não se preocupa com a qualidade que aquele aluno está recebendo aquela informação. Né? Isso aí é uma coisa... Dá trabalho. É igual educar filho, dá trabalho, é o dia inteiro, toda hora. Eu vou dar um exemplo do polo aquático. Uma vez, o Ruth, que falou comigo, falou comigo, Cabral, se o técnico não acaba o treino suado, cansado, o treino não foi bom. É uma coisa do professor de natação. O cara sai descansadão ali, né? Ele não se comprometeu, não foi em si, sai cansado. Né? É uma coisa complicada. Né? Prepara, vai. Eu também faço, o cara fica sentado, né? É igual essa sátira daquela Fernanda Torres, uma vez, um programa que tinha com aquele Luiz Fernando Rodrigues, né? Na aula de natação no Flamengo, foi uma sátira, mas é baseada numa realidade. Ela já chegava numa turma de adultos, os adultos lá, e ela chegava com um telefone, já chegou atrasada, com o telefone na mão. Professor, o que faz aí? 20 chegadas de crawl. Eu não gosto desse negócio de 20 chegadas, né? 20 chegadas de crawl. Aí ela fazia, acabou, e ela no telefone, acabei, professor, faz 10 chegadas de costa. Acabou, pega a prancha, 20 chegadas. Daqui a pouco, o professor, e ela no telefone, daqui a pouco o aluno perguntou, professor, já acabei, o que você faz? Vai até a China nadando e volta, porra.
É uma realidade que, quer dizer, ninguém tirou aquilo daí, inventou aquela situação. Né? É porque aquela situação é baseada numa realidade. Sátira é baseada numa realidade. Sim. Né? Então, o professor do Prepara-Vai é mole. Né? Cabral, mais uma vez, obrigado pelo bate-papo, né? Para o pessoal que está assistindo a gente, quem vai assistir depois, a ideia é que a gente faça esse bate-papo aí bem curto. O nosso encontro da semana que vem é na terça-feira, não é na quinta, então é dia 17, mas também às 19 horas. E a gente vai falar sobre o esporte espetáculo. A gente falou bastante aí sobre a ideia da técnica, né, da formação, mas a gente entende que os esportes aquáticos, de uma maneira geral, eles precisam ter um campo de visão mais amplo para que incentive até a própria prática. Uma vez eu li um artigo, Cabral, rapidinho, que falava assim, sobre treinamento a longo prazo, sobre formação de atletas, sobre dom, e o autor falava o seguinte, parece que no Canadá as pessoas só têm dom para o hóquei no gelo, não tem dom para nenhum outro esporte. Não, é a influência social que aquele esporte tem no país, na região, que faz com que todos queiram jogar, não é? Então, é o aspecto cultural, né? O aspecto cultural. Eu costumo dizer que são os mundos sociais esportivos diferenciados, né? Que fazem parte a estrutura social, a cultura, a forma como se organiza o esporte, interagem, né? Isso faz tudo. E daí vão sair os atletas, como as pessoas vão querer praticar. A gente não tem como fugir desse conceito de esporte-espetáculo. Esse esporte é um mal necessário, né, Cabral? Nós vivemos na sociedade do espetáculo, na sociedade da espetacularização. Né? E se a gente não ocupar o espaço com o esporte, alguma outra atividade vai ocupar o espaço. Apesar de teorias, né, mais críticas não gostarem da espetacularização, mas o esporte é um elemento de consumo hoje em dia. E a espetacularização, ela visa, claro, o consumo. A gente vai discutir na próxima aula, a gente vai dar um bate-papo, a gente fala sobre isso aí. É interessante essa visão. Se despede aí, por favor, Cabral. Pessoal, olha só, espero que eu tenha atendido aí as expectativas, né? Não tem Uber aqui para botar as estrelinhas aí. Se vocês quiserem, eu vou sugerir o Guilherme botar 5 estrelinhas aí, para botar uma estrelinha, 2 estrelinhas, para poder saber se eu volto ou não na próxima live aí. Ok, pessoal? Um abração aí. Obrigado, valeu a companhia. Obrigado por ter acompanhado esse podcast. No próximo, eu e o professor Cabral conversaremos sobre o esporte espetáculo. Onde estão os esportes aquáticos em nossa sociedade? Eu estou preparando os temas dos próximos podcasts. Se você tiver alguma sugestão, por favor, entre em contato comigo.